paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Nesta oportunidade nós estaremos compartilhando com os irmãos a lição de número 1 deste primeiro trimestre de 2020, cuja temática Adão, o primeiro homem. A palavra Adão vem do hebraico Adam, que significa homem, indivíduo, pessoa, ser humano, humanidade, e também no grego, anthropos, que significa homem, ser humano. Antes de adentrarmos a lição propriamente dita, estaremos orando ao Senhor nosso Deus. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti por esta oportunidade ímpar de estarmos meditando na Tua santa e bendita palavra, Senhor, e examinando-a segundo, Senhor, a Tua vontade, e que Teu Espírito Santo possa operar em cada coração. Abençoa os Teus filhos que estão participando conosco. Senhor, manifesta a cura, o milagre, a bênção e a vitória sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Oramos a Ti e agradecemos a Ti que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E, queridos, estaremos fazendo a leitura do texto áureo que diz, em Gênesis capítulo 1, verso 26, E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Verdade prática, o homem não é um mero detalhe ao universo. O ser humano é a obra-prima de Deus. O Criador é mantenedor de todas as coisas. Muito bem, nós estaremos indo para a leitura bíblica em classe que está registrado em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 8. Então, nesse texto é descrito que Deus havia finalizado a formação do mundo. E no sétimo dia ele então descansou e Deus coloca em relevo neste texto a criação do homem, formando da terra, Adamá, e soprando nele o fôlego de vida. É disto que o texto vai se ocupar em narrar para todos nós a forma que Deus fez os céus e a terra. A criação do homem. Então, na introdução deste estudo bíblico, queridos, ao longo da lição, estaremos falando então da criação do homem. Queridos, a ciência secular é uma ciência mentirosa, é uma ciência tendenciosa. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então a mentira ela impera de uma forma acentuada na história da humanidade. Somente a Bíblia fornece a verdade ao longo da história humana. Há uma mudança constante na ciência secular. O que se pensa hoje, daqui a alguns anos, é refutado. Nós sabemos que desde o princípio, o inimigo de nossas almas, logo no Jardim do Éden, Satanás ele usou da mentira para enganar a própria Eva e esta, por sua vez, a Adão. Enganando a Eva, e ela, uma vez pecado, acabou levando Adão também a pecar. O tópico de número 1, a doutrina bíblica do homem. O Salmo 8, verso 4 diz que é o homem. A antropologia
bíblica vai se ocupar em definir o que é o homem. No item 2 deste primeiro tópico, fundamentos. Então nós temos a verdade bíblica, que nós temos ela como a principal regra de fé. Então, a forma que o homem fora criado, que está registrado na Bíblia Sagrada, é o que nós aceitamos como verdade, e não a teoria da evolução, baseado em afirmações mentirosas de que o homem, como todas as criações, veio através de uma evolução, de uma forma seletiva. Não é desta forma que a Bíblia afirma. A Bíblia afirma que Deus criou o homem diretamente da terra, soprou nele o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. O homem já foi feito inteligente por ser a imagem e semelhança de Deus. O item de número 3, objetivos. Então, o objetivo desse estudo é responder ao homem quem é ele, qual é a missão do homem sobre a face da terra, qual o fim que Deus criou o homem, e certamente para que o homem adorasse ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E mostrarmos também que há uma dependência do homem em relação a Deus. O homem não é independente de Deus. O homem, para ir bem na sua vida, a necessidade dele ter uma interação com o Criador, uma interação com Deus, uma interação com o Todo-Poderoso, o Soberano, o Salvador do homem. E isto, claro, ao longo da história, vamos ver então a presença gloriosa de Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário para dar a salvação ao homem, na dispensação da graça. O segundo tópico, a criação dos céus e da terra. A criação dos céus e dos anjos. A primeira coisa então que Deus criou fora os céus. E depois que Deus criou então os céus, ele criou os anjos. Criou a terra e tudo que nela se contém. Gênesis capítulo 1, e nós vamos ver Jó capítulo 38, que descreve esta premissa. Amém? Item de número 2, Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Nós, amados irmãos, ao contemplarmos as obras de Deus, mais precisamente os céus e a terra, nós percebemos a harmonia, nós percebemos até mesmo a lógica existencial em toda a criação divina, a perfeição que se há, a coerência que se há. Não é algo desorganizado, muito pelo contrário, tudo muito bem organizado, bem situado, bem formado. É louvável reconhecermos que um ser muito inteligente criou todo o universo. Há uma harmonia existencial. Então, temos que louvar a Deus por isto, porque as coisas não vieram por acaso, como afirma a própria teoria da evolução, que aliás é uma teoria e não uma ciência comprovada, porque não se pode comprovar a forma que Deus criou todas as coisas, apenas temos que aceitá-la como a Bíblia nos revela, como a Bíblia nos afirma, como a Bíblia descreve. Louvamos a Deus pela sabedoria com que Deus fez os céus e a terra. E não aceitamos a falsa ciência que
tenta explicar todas as coisas, e aonde está o ser humano, nós sabemos que está ali a possibilidade do erro, da fraude, das ações contendo vícios e tendenciosos, e ações tendenciosas. Dito isso, nós vamos agora para o tópico de número 3, a criação de Adão, o primeiro ser humano. O texto bíblico diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação do homem, na criação de todas as coisas. Aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então devemos aceitar o que a Bíblia nos revela em relação à criação de Adão, à criação de todas as coisas. E nós cremos então na narrativa bíblica acerca da criação do mundo. O item de número 3, o homem torna-se alma vivente. Então Deus, ele cria o homem da Adamá, ou seja, da terra, e soprou nele o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. O homem é formado de corpo, alma e espírito, a tricotomia. Foi assim que Deus então fez o homem. Foi assim que Deus então criou o homem, formou o homem, o qual ele se tornou então alma vivente. Criado para servir a Deus, para adorar a Deus, para relacionar com Deus, interagir com Deus, ter a liberdade e harmonia com o nosso Deus. Amém?